Sejam muito bem-vindas à semana 16, semana que vai do dia 14 até o dia 20 de abril. Amores, semana santa e uma semana tão poderosa, com vários aspectos, com planetas em signos de fogo, para acender a paixão mesmo que você tem dentro de você. Porque o signo de fogo ele tem essa força, né? Os signos de fogo, eles têm essa força. E a gente vai ter Mercúrio entrando em Áries, fazendo um contato logo na entrada com Netuno. A gente vai ter Marte entrando no signo de Leão, depois da longa viagem dele pelo signo de Câncer. Ele chegou a entrar em Leão em dezembro, começou o processo dele de retrogradação, voltou para Câncer e agora ele fez a jornada dele toda de volta. E aí é dentro dessa semana que o planeta Marte está ingressando no signo de Leão, que também é um signo de fogo. Amores, é, é muito importante na segunda-feira, se você faz parte do Clube Platinum ou VIP, nós vamos ter a nossa aula prática de astrologia. E eu achei muito interessante a gente ter uma semana com tantos aspectos entre esse Mercúrio em Áries, que é regido por Marte, entre esse Marte em Leão, que é um signo de fogo e é o planeta que a gente vai praticar. Então, eu estou te esperando às 20 horas pelo Zoom, você vai receber o link e vai ser um prazer descortinar o seu Marte, te fazer perceber a força de um trânsito de Marte. Porque quando Marte entrar em Leão, ele vai ativar a casa que você recebe Leão. Então, você não deixa de estar presencial nessa aula, que eu acho que vai ser muito interessante para você. Então, vem comigo, que no caminho eu vou te dar as melhores dicas de como trazer para a sua vida essa energia tão forte desse signo de Áries, que vem com a entrada, né? Deixa eu ajustar aqui para vocês. No dia 16, a semana 16, ela começa no dia 14, mas a gente tem o nosso primeiro trânsito no dia 16, que é a quarta-feira. Às 3h25 da manhã, o planeta Mercúrio vai ingressar no signo de Áries. E ele vai ficar nesse lugar até o dia 10 de maio. Ou seja, ele vai passar aí 20 e pouquinhos dias dentro dessa 20, exatamente, 20 e poucos dias dentro dessa energia ariana. A gente precisa entender, deixa eu mostrar para vocês. Olha que quantidade de aspectos, né? E aí o Mercúrio, ele está aqui fazendo parte desse grande trígono, que nesse dia a Lua está em Sagitário, fazendo aí contato, né, com todos esses planetas. Muito forte, muito lindo, muito potente essa quarta-feira. Vamos conversar sobre o planeta Mercúrio, né? Mercúrio fala da nossa comunicação, de tudo que a gente expressa, de tudo que a gente aprende. Ele fala das nossas trocas. A gente já teve Mercúrio em Áries, lá em março, e ele começou o processo dele de ré dentro do signo de Áries. Ele foi até o grau 10, grau 9 de Áries, e regressou no processo dele de retrogradação, que aconteceu entre 15 de março e 7 de abril. Ele voltou, chegou a Peixes, e agora ele vai de volta, ele ingressa em Áries logo na quarta-feira. Amores, Mercúrio em Áries pode ativar nosso empreendedorismo, pode ativar nossa capacidade de fazer conflito. É aqui que a gente, às vezes, resolve situações, desembaraça situações, é aqui que a gente tem coragem. Porque quem assistiu a aula, né? Quem do Clube Platinum ou VIP assistiu a aula de Áries e a aula de Marte, sabe que a gente, às vezes, precisa de raiva
para nascer. Às vezes a gente precisa chutar a bola para frente, e é aqui no dia 16 que a gente pode ter esse impulso. E por todo o resto do mês de abril e os 10 primeiros dias do mês de maio. Então, assim, aqui você pode conseguir a cara de pau que você precisa para poder dar conta das coisas que você quer fazer. Aqui você pode conseguir falar assim, é isso mesmo, vou colocar limite. Porque a gente viu que o eixo Ares-Libra é o eixo do espaço. E às vezes as pessoas são folgadas, elas invadem o nosso território, e é a hora que a gente tem que mostrar o dentinho e falar assim: meu, tá louca? Isso aqui é meu território, caramba. Então, assim, dentro desse período, que vai do dia 16 até o dia 10 de maio, a gente está com essa força extra para poder expressar os nossos nãos, que são tão necessários, aquilo que desagradou, aquilo que não está legal, aquilo... e assim, entrar no conflito, às vezes, gente, é a única saída. Aqui dentro é a hora de você falar: chega, esse negócio aí que está acontecendo, que está contra a minha vontade. Então, aproveita o período. Né? A área que você recebe Áries no seu mapa da sua vida é a área que você vai estar mais propensa a expressar. Vamos supor que você tenha Áries na sua casa de família. É ali a hora que você tem que ter aquelas conversas que são difíceis, que a gente às vezes leva para, né, põe para debaixo do tapete. É aqui que, de repente, você tem Áries na sua casa de relacionamento, né? Que você vai precisar conversar com seu marido, ter aquela DR importante sobre aquilo que não está legal, né? Às vezes é a hora de sentar para poder trazer à tona aquilo que não está fluindo, né? E aqui a gente tem coragem, aqui a gente tem esse foco, é aqui que a gente pode chegar onde a gente nunca chegou. Às vezes você tem um negócio, às vezes você é empresária, empreendedora, às vezes você está no mundo corporativo e você está há 2 anos sem ser promovida e você está vendo um monte de coisas indo diferente do que foi combinado. É aqui que você marca aquela reunião e fala assim: olha, vamos conversar? O que eu preciso fazer para ser promovida? Você veio passar melzinho na minha boca e aí você não falou mais nada. O que eu estou fazendo que está em desacordo com o meu projeto de ser promovida? Ou então, se você é uma empreendedora, é aqui que você tem que ir mais agressiva, né, para um mercado que ainda é pioneira no seu nicho. É aqui que você tem mais energia para expressar, né? Mercúrio fala também de todo o nosso aprendizado. Às vezes aqui você vai precisar pegar um curso de vendas ou um curso de marketing para poder melhorar o seu discurso de venda e estar mais aderente e fazer mais venda, porque a Ares tem essa capacidade empreendedora, tá? Então, é aqui dentro desse longo período, né, de 20 e tantos dias, que você pode conseguir dar movimento, tá? Ainda que seja enfrentando com assertividade os seus conflitos. Vou aproveitar para trazer uma coisa que eu acho importante. Amores, assertividade e agressividade andam ali, ó, muito perto, né? Com muita frequência a gente pode cruzar essa linha. Essa linha ela é muito tênue, né? Eu mesma que tenho 2 planetas em Áries, eu vivo cruzando essa linha de lá para cá, mas com o nosso trabalho interno, com a terapia, com o processo terapêutico, com as ferramentas terapêuticas, a gente cada vez aprende a lapidar melhor esse nosso impulso, né? E direcionar assertividade, essa energia para algo assertivo. Mas eu vejo com muita frequência as pessoas falando acuracidade e assertividade. Assertividade, gente, é com 2 S's, e ele fala desse nosso drive de ir na direção, né, com muita força daquilo que a gente quer.
sendo que as pessoas usam assertividade como se fosse um radical de acerto. Tem nada a ver. Né? Apesar do que, quando a gente coloca o nosso drive, a gente pode acertar mais. Mas assertividade com dois S's não tem a ver com você acertar. Tem a ver com você direcionar e canalizar uma força que é numa linha reta, que é numa direção de dizer o que você quer, de afirmar o seu movimento. Né? Com muita frequência eu vejo as pessoas usando assertividade. Ah, você tem muita assertividade. Às vezes elas estão querendo dizer que eu acerto muito. Não é a mesma coisa, tá? Então, aqui a gente também ganha cultura, né? Outro dia eu falei com as minhas alunas, falei, gente, não é Sagitário, não tem R, é Sagitário. Vocês estão aprendendo astrologia é uma língua, vamos falar do jeito certo. É Sagitário, tá? Assim como assertividade com dois S quer dizer esse movimento na direção daquilo que você quer, daquilo que te importa, né? Eu não peguei aqui o conceito no dicionário, mas a gente usa muito esse movimento. Se você quiser, vai lá no dicionário, que vale a pena você usar as palavras certas, né? Porque as palavras, e aí Mercúrio é a nossa comunicação, às vezes, assim, você conhecer o vocabulário da sua área é muito importante, né? E aqui, já que o conflito está instaurado, vamos colocar os pingos nos is para que vocês se expressem da forma certa. E aí, no dia 17, que é quinta-feira, esse Mercúrio que pisou em Áries, ele encontra quem? Ele encontra Netuno. Netuno, amores, entrou no dia 30 de março em Áries. Netuno leva quase 160 anos para dar a volta em torno do Sol. O ano de Netuno dura quase 160 anos nossos daqui da Terra, né? O tempo da Terra. E ele estava em peixes desde 2012 e ele rege peixes. Ele ainda vai dar um último ato em peixes entre outubro e janeiro do ano que vem. Até julho ele está em movimento direto em Áries. Em julho ele começa a voltar, volta para peixes e depois sai de peixes em 27 de janeiro definitivamente. Mas a gente já conversou sobre isso umas semanas que passou, né? Que passaram. A gente já conversou sobre isso. E, gente, quando um planeta encontra esse Netuno, a gente tem a chance de expandir o que aquele Netuno quer fazer, principalmente quando a gente está falando dos planetas pessoais. Quais são, Luana, os planetas pessoais? Sol e Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Esses 5 planetas, eles são classificados como planetas pessoais. Então, quando um planeta pessoal que fala das nossas coisas toca um planeta transpessoal, transgeracional, porque Urano, Netuno e Plutão são transpessoais. Eles não estão falando da nossa vida. Eles estão falando de uma coisa maior. Netuno rege peixes e ele fala da nossa espiritualidade, da nossa capacidade de integração com aquilo que a gente veio fazer. A jornada dele em Áries, tudo que estão falando sobre esse movimento dele em Áries é teórico. Por quê? Porque ele não vem há 160 anos que ele não vem nesse território. A última vez que ele veio, a história era outra. A gente estava tendo aquela guerra nos Estados Unidos, da independência, a gente estava em outro momento, até do sistema econômico, a gente estava em outro momento espiritual, a gente tinha outros conceitos, né, acontecendo ali na beira dessa entrada do Netuno. Então, tudo que você ouvir falando é uma coisa teórica. A gente vai, na verdade, experimentar na prática esse Netuno em Áries, tá? Então, eu convido vocês, nesse dia 17, a entender quais são os seus anseios, como que a sua mente fica quando Mercúrio, que simboliza a mente, que no primeiro grau, né, no grau 0, que é o grau do mago,
ele faz esse encontro com esse Netuno. Que tipo de pensamentos você tem? O que que você canaliza? Onde está o grau zero de Áries no seu mapa? A gente sabe que o grau zero de Áries é o início do zodíaco. E Mercúrio, que fala da nossa mente, que fala do nosso verbo, que fala do nosso aprendizado, ele encontrar com o espiritual Netuno pode trazer dados da nossa a caixa. Esse encontro, ele pode ser um ponto gatilho da sua mediunidade. Esse encontro pode fazer com que você faça um download poderoso sobre as coisas que você precisa começar, sobre as coisas que você precisa movimentar. O que que você está aí aprisionada, paralisada, que quando esse encontro acontece, né? O ano novo astrológico é a entrada do Sol nesse grau zero. E aí, Mercúrio, que fala da nossa mente, do nosso aprendizado, do nosso mindset, quando ele encontra Netuno, o que que isso gera? Isso gera angústia? Isso gera uma brisa? Ou isso gera um impulso? Você que precisa captar essas ondas. Como colocar isso do jeito certo? Cara, indo para a sua espiritualidade, porque Netuno pulsa isso, né? Você vai precisar começar a cantar, você vai precisar começar a batucar para poder entrar em ressonância com a sua música interna, você vai precisar começar a meditar para poder deixar suas ondas cerebrais mais propensas e mais abertas. Eu não sei o que que você vai fazer, mas você não pode deixar o seu corpo de fora. Porque quando a gente está em Áries, em peixes é tudo muito etérico, né? É uma água uterina aqui, é a água dos oceanos, é uma coisa mais sem muito contorno. Mas quando a gente está em Áries, principalmente no grau zero, a gente está falando do nascimento de algo. A gente está falando da faísca que põe fogo em alguma coisa que precisa nascer na sua vida. O que está paralisado que vai precisar da sua raiva para poder começar? E o que está alinhado com o seu padrão espiritual de vida? E esse encontro é o real. Tá? Fiquem atentas às ideias que vocês têm, mantenham o bloco de notas perto, né? Não demonizem a raiva. A raiva pode indicar o que está obsoleto na sua vida. Quais são as resistências que você tem para poder fluir? E fluir é uma palavra de Netuno, né? Integrar é uma palavra de Netuno, sonhar é uma palavra de Netuno, mas em Áries ele está te pedindo atitude, ele está te pedindo ação, ele está te pedindo para você ir lá aprender as ferramentas, Mercúrio, né? As ferramentas que vão fazer com que você encontre passagem. Eu tenho uma cliente e ela tinha uma síndrome da impostora, né? Falei, cara, pega e faz esse curso, cara. Olha a quantidade de tempo que você está aqui falando comigo do quanto você se sente o cocô do cavalo do bandido porque você não tem esse título. Vai atrás desse título. O que você está esperando? Economiza, corta alguma coisa que é supérfluo para você e vai. Pega, tenha coragem de assumir uma postura daquilo que você deseja. E o campo do aprendizado pode receber, pode ser o receptor, né, desse movimento. Qual é a ferramenta que você precisa aprender para poder ir mais longe, ser pioneira na sua área, conectar o mundo espiritual. O mundo espiritual, eu sempre falo isso, é um mantra, né? O mundo espiritual, eles querem que você trabalhe para eles. Então, se disponibiliza e coloca o teu corpo nesse movimento de abrir passagem. A gente está encarnado. E é em Áries que a gente descobre isso. A gente está encarnado, a gente precisa. Ana, mas eu tô com muita raiva. Ok, dispensa essa raiva, faz isso no teu processo, vai correr. Eu postei esses dias, não sei se vocês viram, que eu comecei a correr. O que vocês acham que eu comecei a correr depois que Netuno entrou em Áries? Porque eu preciso dar vazão para isso no meu corpo. Eu tenho dois planetas em Áries e eles vão receber Netuno.
Eu não quero perder essa onda. Você precisa movimentar o seu corpo para poder perceber a potência de estar encarnada, a potência de colocar na matéria e no plano físico, né? E combater as resistências da sua couraça, né? De forma amorosa, de forma integrada com a tua vida, né? De forma conectada com o todo. E aí eu acho muito relevante. Eu acho que os processos mediúnicos, se você está afastada da sua espiritualidade, cara, Mercúrio encontra com Netuno, vamos lá, vamos lá, vamos colocar energia nisso. Então, sem desculpinha, sem mimimi, vamos lá. Que é que você precisa? Para onde você precisa ir? Onde a sua mente está te traindo? Aonde a sua mente está te bloqueando? É aqui que você vai precisar atrair essa energia netuniana para encontrar as ferramentas certas para você ganhar fluxo, ganhar movimento, ganhar velocidade e movimentar o que você precisa movimentar para poder chegar na onda que você quer. Então, é um trânsito muito, muito forte, de muita atitude, de muito movimento. E eu acredito que um mindset de crescimento, uma mentalidade de abertura, uma mentalidade que está conectada com o corpo, né? Porque o Reich, que é o psiquiatra que, da linha, né? Eu sou uma terapeuta reichiana, eu estudei William Reich, e o Reich entendeu que mente e corpo estão conectados. Então, quando você tem um sintoma no teu corpo físico, aquilo é um sinal de que algo está adoecido dentro de você. Então, tem que prestar atenção. O que tiver inflamado nesse momento, meus amores, é um sinal, é um excelente sinal para que vocês conquistem o espaço dentro daquele segmento, dentro daquela história. Então, não desperdicem esse trânsito distraídas, né? Confusas. Ah, estou confusa. Então, se organiza, se recruta, se junta, vai para sua terapia, senta aqui, vamos trabalhar esse Marte, entendeu? Vem para aula segunda-feira, vem ao vivo para você ter a chance de tirar suas dúvidas, traz o mapa do crush, da filha, do papagaio, do periquito e vamos praticar. Porque o que está em cima é tal qual o que está embaixo. Como quando um planeta transpessoal toca um planeta pessoal, é a hora que a gente consegue ter um insight. É a hora que a gente consegue falar assim, entendi. E aí você pega suas ferramentas e parte para cima. Então, deixa eu compartilhar com vocês porque eu quero que vocês se familiarizem com essa língua. E essa língua, ela é feita de glifos. Esse é o glifo do Mercúrio. Esse é o glifo do Áries. Esse símbolo aqui, esse glifo é o glifo da conjunção, que é um planeta junto com o outro, no mesmo grau. Esse aqui tá fácil, né? É o tridente do Poseidon, Netuno, que é o deus dos mares, que ingressou em Áries, está lá no grau zero. Vou mostrar isso para vocês, ó. Grau zero, os dois no grau zero. Isso aqui está tudo em conjunção, tá? Porque 3 graus é a conjunção. Então, esse Netuno com esse Mercúrio, eles estão conjuntos ao nó do norte, que fala do nosso Dharma, a Saturno, que fala da nossa firmeza, dos nossos limites, do nosso trabalho, da nossa consistência, e com a Vênus, que está exaltada em peixes. Então, esse movimento aqui é bem Ouroboros, né? O fim, alfa e ômega, o fim e o princípio, né? Te pedindo para fechar as coisas que estão te impedindo e fazer esse renascimento aqui com muito vigor, com muita coragem, com muita atitude, com muita assertividade, com 2 S. E aí a gente vai para o dia 18, 1h21 da manhã, a gente tem Marte entrando em Leão. E aí, assim que ele entra em Leão, ele vai, estou adiantando o trânsito, né? Vai fazer esse trígono com essa galera aqui. Daqui a pouco a oposição com Plutão, mas isso é pauta
para daqui a pouco. Eu quero que vocês se concentrem no fato de que Marte vai ingressar em Leão. Como eu disse no início desse vídeo, ele esteve em Leão, né, entre novembro e dezembro. Ele chegou até o grau 7, eu acho, de Leão. Começou o processo dele de ré, ficou de ré até o dia 23 de fevereiro, quando ele estava em Câncer, né, grau 15, 17 de Câncer. E aí agora ele evoluiu tudo no signo de Câncer de forma direta e ingressa em Leão. Amores, Leão é um signo de altivez, tá? É um signo de honra, é um signo que ser o melhor é um drive, é importante, né? Leão é o topo da cadeia alimentar lá da floresta, é o rei da floresta. E Leão é um signo que requer esse movimento de se elevar, encontrar qual é o teu brilho, qual é a sua autenticidade. Marte entrando ali vai colocar nossa energia na direção de concorrer, competir, chegar mais longe, ser melhor, né? E ele vai ficar ali até o dia 17 de junho. Então, a gente está falando de 5 semanas, quase, praticamente, desse movimento do Marte em Leão. Minha pergunta é: qual é a sua casa que você tem Leão? Porque é ali que ele vai transitar, né? Desse dia aqui, que é o dia 18, todo o resto do. Todo dia 18, aí ele vai passar 12 dias de abril, todos os dias de maio. Então, a gente está falando de quase 2 meses, né? Mais que 5 semanas, que é o tempo habitual, porque ele está voltando da retrogradação, ainda está meio goiaba. Mais do que 5 semanas. Aqui a gente está falando de quase 8 semanas, né? Que ele vai passar no signo de Leão. Então, a gente está falando de quase 2 meses. 2 meses. Não, exatamente 2 meses. Que ele vai passar no signo de Leão, te dando essa energia para poder movimentar, porque onde Marte vai, Marte entra com o movimento dele, entra com a força dele, vai assistir a aula de Marte. E em Leão ele está buscando essa autenticidade. É interessante você colocar energia nos seus hobbies, porque a sua autenticidade ela não vem de outro lugar senão do seu prazer. Não é o trabalho que vai te deixar mais eficiente, é a tua pausa, é o teu descanso. O músculo, e Marte simboliza a nossa musculatura, o músculo ele cresce em repouso. Por isso que as pessoas que estão lá fazendo hipertrofia na academia, elas tomam melatonina para poder descansar profundamente e fazer o processo de aumentar os músculos durante o sono. Então, por isso que Leão tem a ver com os hobbies, por isso que Leão tem a ver com as coisas. E é isso que vai te trazer autenticidade, originalidade, né? Para de copiar os outros, faz do seu jeito, vai descobrir qual é o seu jeito. Então tem aqui um movimento Marte, né? Uma coisa forte, uma coisa disponível, uma coisa com energia para você correr atrás dessa autoridade, para você correr atrás desse movimento original e autêntico durante esses 2 meses que ele vai passar no signo de Leão. Dê o seu melhor, né? Vai buscar aquilo que você gosta de fazer, né? Às vezes a gente faz musculação porque a gente tem que fazer musculação, porque a gente vai ter sarcopenia com 50, a gente começa o processo, né, forte de sarcopenia, né, que é a perda dos músculos. A gente precisa estruturar nossa coluna, nosso joelho, nosso abdômen. Então, às vezes, a gente faz musculação, estou falando principalmente de mim, né? Por obrigação. Mas
Que esporte que você gostaria de fazer que ia te dar prazer? É um beach tênis? É um quê? É uma dança? Aqui é interessante você se movimentar na direção do seu prazer para que você traga essa endorfina para o seu processo criativo. Porque dessa criatividade você encontra esse algo único e o Marte vai ser seu aliado nesse período. Se joga, né? Se joga naquilo que brilha para você, né? Se joga naquilo que, gente, para você ser melhor em alguma coisa, você precisa ter aquilo instalado, né? Você pode escolher alguma coisa que está fora do seu mapa, você vai colocar todo o dinheiro do planeta e você não vai ser o melhor. Não tem caminho fora do teu mapa, a verdade é essa. E é por isso que eu faço tanta questão desse clube, né? Por isso que esse clube ele é o meu projeto mais identitário que eu tenho, exatamente porque eu acredito que uma vez que vocês entendam o teu mapa, o potencial do teu mapa, vocês vão ser mais eficientes na vida de vocês. Por quê? Porque o algo único, ele está representado no teu mapa. Então, a casa onde você recebe leão é a casa do teu algo único, é a casa da tua autenticidade, é ali que você tem fama, né? Porque ela é regida pelo sol. E aí o seu sol está a serviço dessa casa que recebe leão. E o que é o nosso sol, se não a nossa identidade? O que te identifica? Qual é seu algo único, sua marca registrada? É aqui que você vai ter a oportunidade de colocar o teu corpo, o teu movimento, a teu foco na direção de abrir o que quer que seja, tá? Então, estou muito animada. E aí, no dia 19 de abril, nós vamos ter a entrada do Sol no signo de Touro. A casa que você tem Touro vai receber a luz do Sol, que é a luz da consciência. O Sol rege Leão e Touro é regido por Vênus. Muito lindo, maravilhoso, ó. Olha que coisa linda. A entrada do Sol no signo de Touro, enquanto a Vênus, que rege Touro, está lá hiper exaltada, fazendo grandes e lindos, maravilhosos movimentos, jogando essa força na base desse Sol, e aonde você tiver Touro vai receber essa luz, vai receber essa força. O que mais vai acontecer no dia 19? Lembra que Leão e Áries são signos de fogo? Os signos de fogo, meus amores, eles fazem um trígono entre si. Todos os signos de terra fazem um trígono entre si, os signos de ar fazem um trígono entre si, e com Leão e Áries não é diferente. Então, ali atrás, no dia 18, Marte ingressou em Áries, em Leão, desculpa. E é aqui, no minuto 40 e pouco, que ele encontra em trígono esse Netuno. E isso vai acontecer no mesmo momento que o Sol ingressa no signo de Touro. Vamos traduzir. Touro é um signo conectado com a firmeza, né? Com a segurança, com os apoios, com os recursos. E assim, amores, os desejos são ilimitados, os recursos são escassos. E é por isso que a astrologia está aí a seu favor. Por quê? Porque, sendo os recursos escassos, tempo, dinheiro, né, vontade, a gente precisa alinhar essas vontades com esses recursos. Quando o Sol entra em Touro, ele te. Você deu o pontapé. Se você não fez isso, você deveria ter feito. Você deu o pontapé em Áries. Agora você vai precisar firmar. Agora você vai precisar, né? A gente faz primeiro o brainstorming, depois a gente corta as ideias que não foram legais, né?
E aí, em Touro, a gente verifica essa coisa mais concreta dos recursos. Tipo, beleza, eu tive coragem, eu tentei, eu bati lá, mas não deu certo. Eu vou ficar batendo? Não, porque o Sol entrou em Touro, eu tenho que perceber o que que é que dá pé, o que que é que não dá pé. Eu até me coloquei, porque a gente se coloca em movimento, mas não é tudo, não são todas as sementes que a gente planta que são economicamente viáveis. Às vezes a gente tem um impulso, a gente tem uma ansiedade, a gente coloca um movimento, e aí a gente faz um parto, e aí o nosso projeto flopa. Nossa ideia na realidade, ela, pô, não deu certo. E é aqui em Touro que a gente tem que ter esse pé no chão daquilo que é consistente, daquilo que dura, daquilo que não foi fogo de palha. E tudo bem se foi fogo de palha. É aqui em Touro que você tem que ter coragem de descontinuar o seu projeto. É aqui em Touro que você tem que ter coragem de falar: eu tentei, não deu certo, não vou ficar aqui batendo nessa porta. Por mais cara de pau que eu tenha, eu não tenho todo o tempo do mundo para poder convencer essa pessoa, acabar com as objeções dessa pessoa. Então, não está economicamente viável eu continuar insistindo nisso daqui, nisso daqui. Então, pega tudo que você movimentou e senta na realidade, porque ele vai passar aí 30 dias, né? 30, e me... 30 dias e meio em Touro, e ali você vai ter tempo para identificar de todos os impulsos que você fez, o que, que vale a pena você colocar sua energia, seu dinheiro, porque é ali que você precisa estar um pouco mais confortável, né? Se você tivesse só Áries no seu mapa, você ia estar na guerra. E é aqui em Touro que você fala assim, cara, não vale a pena eu ficar guerreando, porque essa pessoa é mais forte que eu tenho que me aliar a ela, não adianta eu ficar aqui nessa briga de foice. É um trânsito, o trânsito do Sol por Touro dura 30 dias e um pouquinho. Então, use essa energia para que você sedimente, torne responsável, torne, traga economicidade para todas as chutadas de bola. Na hora que a gente chuta a bola, a gente chuta, vai chutando a bola. Mas na hora que a gente precisa sedimentar, a gente senta e a gente vai com segurança, a gente vai com firmeza. E é aqui dentro que você precisa fazer isso. Marte fez contato positivo, né, um contato de fluidez com Netuno. E, gente, Marte rege Áries, o que é onde Netuno está. E o Sol, que acabou de entrar em Touro, rege esse leão. Então, o movimento Marte, a atitude Marte, o conflito que você precisa estar disponível para fazer, inclusive para dizer assim: olha, eu tentei e não deu certo. Você precisa ter coragem de dizer para você mesmo que aquele projeto que você chutou a bola não deu fruto. Na realidade, a teoria que você criou foi outra. Então, eu achei muito interessante esse encontro em trígono, né, que é um ângulo de 120 graus. É um ângulo que sempre acontece com planetas que estão no mesmíssimo grau de signos do mesmo elemento. Leão, Sagitário e Áries são signos de fogo. Sempre que os planetas estiverem no mesmo grau, eles vão fazer esse ângulo de 120 graus. E dentro desse ângulo de 120 graus, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu estava com o hábito de mostrar para vocês os trígonos e eu esqueci de fazer isso. Deixa eu pegar o trígono de fogo para eu mostrar esse movimento, porque é muito interessante, amores, que vocês aprendam, porque Deus geometriza e é através desse entendimento que vocês vão conseguir usar, porque magia é isso, é você usar seus recursos
para abrir as portas que você quer. Olha o trígono de fogo. Isso aqui é um círculo. Um círculo tem 360 graus. Se você divide um círculo por 3, você está criando 3 ângulos de 120 graus. Esse é o símbolo de Áries, esse é o símbolo de Leão, esse é o símbolo de Sagitário. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. O Marte vai fazer um trígono com Netuno, que está lá no grau zero de Áries. Fogo com fogo com fogo. O que que o fogo traz? Criatividade. O fogo traz atitude. O fogo é um pouco desorganizado, porque a criatividade, às vezes, ela vem um pouco, né? O que que vocês vão precisar fazer? Usar o sol que entrou em touro para pegar essa criatividade e fazer os cortes necessários, né? Os escritores, teve algum escritor que falou que mais importante do que escrever é saber o que que corta do teu texto, né? E é sobre isso. Use essa criatividade do contato de um planeta pessoal que fala da nossa atitude, do nosso foco, da nossa cara de pau, da nossa capacidade de fazer conflito. Ele já se comunica diretamente com Netuno, porque Áries tem como regente o Marte. Mas esse encontro dos dois abre isso ainda mais. Que iniciativas você precisa ter dentro desse processo espiritual? Que ações direcionadas você precisa ter para ter mais autoridade espiritual? Gente, tudo que a gente alimenta cresce. Todo sábado eu estou diante do meu altar, de joelhos, agradecendo pela minha vida, agradecendo pelo meu servir, pedindo proteção, pedindo inspiração, para poder abrir esse campo aqui. Todo sábado eu sopro um rapé, todo sábado eu coloco as medicinas da floresta a meu favor, eu uso o meu óleo essencial de lótus maravilhoso para poder alcançar uma frequência alta, porque no meu dia a dia eu não consigo ficar nessa frequência super alta. Só que existe um movimento. Eu, com muita frequência, recuso convite sexta-feira à noite, porque sábado de manhã eu tenho uma obrigação. Luana, por que você está contando isso? Porque Marte exige ação. Marte vai exigir de você movimento. Ah, essa oração passiva de vem a mim. Eu não, eu que vou neles. Eu que falo, ó, tô aqui, quero servir, quero ser canal. Por favor, me conecte com quem está precisando do meu verbo. Me conecte com as pessoas. Eu não quero cliente oraculista, eu quero cliente que queira se comprometer com a jornada de evolução, com a jornada de desenvolvimento. Por favor, me conecte com as pessoas que aguentam os trancos que eu dou. Por quê? Porque eu tenho 5 planetas em fogo e eu sou uma pessoa que eu tenho essa assertividade que beira a agressividade. E eu vou lá atrás deles. Eu não espero eles virem querer me ajudar. Eu vou lá e falo, tô aqui, viu? Tô aqui, quero me colocar a serviço. E esse trânsito é sobre isso, sobre a sua atitude em relação ao seu campo espiritual. Netuno espiritual, atitude Marte. O que é que você precisa fazer para poder se colocar no crawl, para poder pegar o jacaré, pegar a tua onda, pegar o que você veio fazer? Não adianta você negar a sua intuição, você ir para a jornada do herói, você é uma mulher, você tem que fazer a jornada da heroína, você tem que conectar o seu sentir, essa é a sua força. E é aqui, se você é mulher e está me ouvindo, né? Você que é mulher, pega a tua força e coloca elas a serviço. Né? Você vê que eu fiquei até agressiva. Porque Marte é isso, entendeu? Para de dormir no ponto. Você não é uma poeira cósmica, você não está aqui a passeio. O que que você tem que fazer para poder abrir o seu projeto espiritual? Né? E é aqui as lutas, elas não precisam te exaurir. Você não precisa estar em combate o tempo todo. Às vezes, Marte não significa que você tem que brigar. Às vezes, Marte significa que você tem que se posicionar. E, às vezes, se posicionar significa dizer não.
Falar, vou me encher a cara do mix. Eu gosto, tá? Não minto para vocês, por isso que eu não gosto desse lugar de guru que às vezes eu vejo as pessoas me colocando, porque eu não gosto desse de estar no altar. Porque eu sou humana, eu tomo minhas cachaças, eu estou no mundo igual a vocês, estou encarnada. Mas bato ponto sábado. Bato ponto, que é dia de Iemanjá, eu bato ponto ali sábado. Por quê? Porque eu dependo disso. Não é eles que dependem de mim, eu é que dependo disso. Então, se recrute, para com essa oração passiva. Ai, por favor, faz isso por mim, faz aquilo por mim. O que que você está fazendo por você? O que que você está fazendo por você? Entendeu? Então, é aqui que você tem que encontrar a sua atitude em relação ao plano espiritual, a esse lugar único que você veio ocupar, porque todos temos uma missão. Não sou eu que tenho uma missão e vocês são os meus cordeiros que seguem a pessoa que tem uma missão. Não, você tem uma missão. Então, vai lá e encara a sua missão. Vai lá e se coloca para encarar a sua missão. E é aqui nesse encontro poderoso, o grau zero, que é o grau do mago, o grau que começa o projeto. Ai, mas eu nunca fiz. Começa hoje. Não espera segunda-feira, não espera o início do mês. Pega essa onda que você vai chegar mais longe. E me perdoa o excesso de energia. É assim que eu sou. Desculpa se você se enganou sobre mim. Eu sou exatamente essa pessoa que incendeio no meio do céu da semana. Mas vamos lá, porque esse outro encontro também é um encontro que favorece o seu movimento. E eu vou te contar a animação que essa semana tá, né? No dia 20, amores, nós vamos ter 3 trânsitos. O bicho está pegando no céu. Vocês repararam que é uma semana intensa, né? Mas é uma semana muito favorável se você estiver disposta. Se você não estiver disposta, isso aqui pode ser uma batalha sem fim. Sabe a Batalha dos 100 anos? Que você fala assim, caraca, essa guerra durou 100 anos, velho. Pelo amor de Deus, por que que vocês brigam tanto? E é aqui aprendendo a colocar a sua atitude em relação ao movimento e não à briga cega, porque você não vai conseguir convencer o seu coleguinha de que ele está certo, de que a pessoa está errada. 3 movimentos. A Vênus em Peixes vai fazer um sextil com Urano em Touro. Amo, sou apaixonada por esse sexto e eu vou te explicar por quê. A gente teve ele outro dia desses, quando a Vênus fez a Ré. A gente tem 3 movimentos iguais a esse. Quando a Vênus passou por Peixes, ela fez esse sexto. Quando ela voltou de Ré, ela fez esse sexto. E agora é o último, é a terceira chamada do teatro. É a, é a hora de abrir a cortina e ela vai mostrar pela última vez o potencial desse sexto. Sexto é um ângulo de 60 graus. Ele acontece entre planetas que estão em signos complementares. Peixes é um signo de água, Touro é um signo de terra. A Terra precisa da água para gerar biodisponibilidade. A Vênus encontra sua exaltação em peixes. Então, tudo que ela toca quando ela está exaltada, ela floresce. A Vênus é essa flor, essa beleza, essa coisa que a gente traz para a gente, porque a Vênus é a significadora das nossas relações. Ela simboliza a nossa beleza, tudo que a gente valoriza, inclusive o nosso dinheiro. Urano está em Touro, quem rege Touro é essa Vênus. De novo, né, isso aconteceu aqui em cima, de novo um ângulo que favorece, porque
Urano já está envolvido com a Vênus porque ele está num signo regido por ela. Quando ele encosta nela, ele abre novas fronteiras. E esse é o terceiro e último encontro que ele vai fazer com essa Vênus exaltada nesse grau, desse jeito. Aproveitem. Aproveito para quê, Luana? Me explica direito. Aproveita para gerar inovação, liberdade, igualdade, independência, rupturas em qualquer coisa que está te distanciando da sua harmonia dos seus relacionamentos, da sua independência financeira, da sua beleza. E aí a gente pode encarar isso de forma ampla, né? E aí depois eu vou ensinar como que você vai usar os outros trânsitos para poder fazer uma combustão disso. A Vênus fala dos relacionamentos. Seus relacionamentos estão te aprisionando ou estão te libertando? Você está muito dependente ou codependente em alguma relação amorosa, de trabalho, de amizade? Aqui você tem a oportunidade de romper a dependência. Qual é o preço, Vênus, você está disposta a pagar para ser independente? Luana, eu ficar independente do meu marido é um processo. Sim, mas você pode conseguir dar um passo dentro desse movimento. Às vezes é aqui que você faz um consórcio para você ter o seu imóvel e você não ficar ali no abuso patrimonial que seu marido faz com você. Ali você decide deslocar uma parte do dinheiro que você ganha para poder fazer um bom investimento, para poder realizar o seu sonho. E Urano, ele é rascante, ele toca a Vênus, ele dá um choque na Vênus, né? Porque a Vênus ela é muito coloridinha em peixes, ela é muito romântica em peixes. Quando Urano entra na jogada cutucando a Vênus, ajudando a Vênus a criar biodisponibilidade, você tem coragem. É aqui que você fala assim, chega. Porque Urano é esse planeta que fala assim, caraca, tô de saco cheio. E vocês viram como é que Marte está super ativado essa semana? Marte fala dessa coragem, né? Marte fala daquilo que é importante você engendrar ali para poder garantir esse tipo de coisa. Então, é criando esse conflito que você vai chegar na harmonia. Por quê? Porque a temporada ariana, apesar do Sol ter entrado em Touro, e quem rege Touro é a Vênus, tem muita carga de Marte e de Áries, que é regido por Marte, né? Tem muita coragem, tem muita ação, tem muito foco, tem muita cara de pau para você conseguir trazer uma coisa que é super florida para o eixo e para o movimento. Inclusive, amores, Mercúrio que está em Áries, entrou em Áries lá na quarta-feira, vai fazer um sexto também, né, com Plutão. Só que esse sexto é entre fogo, Áries é um signo de fogo, e ar, porque Aquário é um signo de ar. Quem já acendeu uma churrasqueira sabe que a gente precisa soprar o fogo para o fogo pegar. E é sobre isso o sexto entre fogo e ar, porque eles precisam um do outro para fazer um fogo mais robusto. E aí o Mercúrio, que entrou em Áries, chega aqui nesse mesmo dia e ele tem coragem, ele está fazendo essa entrada pela terceira vez. Ele já encontrou três vezes. Quando o Mercúrio passou em Áries, pelo grau 3, ele fez um sexto com Plutão. Quando ele fez a Ré, ele encontrou Plutão de novo de Ré. E agora, o terceiro da temporada, ele vai encontrar mais uma vez esse Plutão. E Plutão fala de tudo que está embaixo. O que que nessa relação aqui, o que está sustentando? Que medos você tem que não estão visíveis para você,
e que você precisa atuar neles para poder fazer essa ruptura. Os três trânsitos, eles estão juntos. Mercúrio fala da nossa mente. Que mindset de escassez você está sustentando? Baseado em quê? Que você precisa atuar na sua crença para você conseguir essa abundância aqui, para você fazer a ruptura do que sustenta essa escassez ou essa dependência. O que que você pensa sobre você, pensa Mercúrio? Plutão fala de tudo que está ali, ó, podre também, aquilo de tudo que já morreu, está necrosando e que você precisa ter coragem né, tirar e cortar. E tudo está conversando entre esses três trânsitos. Mercúrio é um planeta que está desenterrando os mortos. Às vezes é uma coisa ali que você está apegada, que está mantendo, né? Às vezes a gente tem umas coisas assim, umas coisas do passado, uns ciúmes de uns fantasmas. Às vezes só de você colocar, de você verbalizar, você já consegue disponibilizar energia para fazer a ruptura que você precisa para garantir. Às vezes, sabe quando a gente está com um problema e que aí a gente, ao esconder esse problema, porque a gente não tem coragem de falar sobre esse problema, a gente vai criando outros processos, outras camadas de dor. Mercúrio, quando ele faz um sexto com Plutão, ele precisa ir nas camadas que você está escondendo. E é dali, desse pré-sal, que você vai tirar o ouro e trazer para aquela ODR aquela proposta, tipo assim, cara, eu não vou aturar que você fale comigo desse jeito mais, por causa disso, disso, disso. E aí você tem, na superfície, né? Você foi lá embaixo, você entendeu por que que você está presa ali embaixo, e aí você chega aqui em cima e você resolve o problema. O Sol também vai fazer uma quadratura com Marte nesse mesmo dia, porque o Sol acabou de entrar em Touro, e quem rege Touro é a Vênus, então a Vênus também está implicada. Marte rege Áries e está em Leão, que o Sol que rege. E tem um pulo do gato aqui que eu quero mostrar para vocês. Nós temos uma quadratura. Quem está chegando agora, gente, não é grego. É uma coisa que vocês vão aprender. Então, não se desesperem. Vai pegando o que é possível e não fiquem nervosas, porque o aprendizado você vai escutando e você vai pegando. Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa importante. Calma, ó, se você assistiu a aula do dia 13, você está mais sábia em relação a isso aqui. São três trânsitos, todos eles conversando, porque quem rege Touro é a Vênus, quem rege Áries é o Marte. Eu coloquei errado esse símbolo, viu? É o símbolo de Touro. Erro meu. Mas olha só, as quadraturas, elas acontecem entre signos da mesma modalidade. Leão, Aquário, Touro, Escorpião são signos fixos. Eles estão no meio das estações. As estações, elas são puxadas, elas começam nos solstícios e nos equinócios, e todos os signos do solstício e do equinócio são signos cardeais. O signo do meio são os signos fixos. E os signos que mudam a estação são os signos mutáveis. E os signos de mesma modalidade, ou seja, modalidade fixa, eles fazem a cruz astrológica. E a cruz astrológica é composta por quatro quadraturas, que são ângulos de 90 graus. Se você dividir um círculo por quatro, você vai ter
quatro ângulos de 90 graus. A quadratura é o ângulo mais desafiador. Por quê? Porque ela está ali fazendo você criar resistência, fazer conflito. E o signo de Touro, onde o Sol está, aquele glifo lá está errado, tá? O signo de Touro, que é onde o Sol entrou, e o signo de Leão, que é onde Marte entrou, os dois entraram essa semana, aqui eles fazem um movimento de quadratura, tá? Eu dei uma pausa na gravação para poder acertar o glifo, tá? Porque eu cometi essa gafe. Sol em Touro, em quadratura com Marte em Leão. Gente, a quadratura entre Sol e Marte, às vezes é uma resistência, às vezes é um conflito que precisa ser solucionado para que você tenha tanto harmonia quanto paz de espírito. Então, aqui, a guerra para obter a paz é o caminho que você precisa fazer. Você precisa encarar a sua resistência, precisa encarar o seu conflito, precisa trazer o elefante cor-de-rosa para dentro da sala e falar: vamos falar sobre esta merda aqui que está acontecendo. Né? O Mercúrio está a seu favor, a Vênus está a seu favor, está tudo a seu favor, mas você vai precisar ter coragem de enfrentar esses demônios que te impedem de ir na direção do seu sucesso, na direção do seu potencial, na direção da sua liberdade econômica, na direção dos seus sonhos. A Vênus está em peixes. E é uma conversa que está toda ela entre si, eles estão um se dando suporte. E o caminho aqui é o caminho do conflito. Você vai precisar chegar e falar assim: cara, eu não quero, gostaria que você continuasse falando isso. Você está me diminuindo. Quando você fala isso, você está me diminuindo. E eu não estou achando isso legal. Às vezes, a gente precisa dar conta desses nãos. Às vezes, a gente precisa dar conta desse conflito e falar: aqui, ó, não vem com isso, não. Às vezes, a gente é adulto, a gente ensinar o outro como a gente quer ser tratado. E se você não está satisfeita, não entube dentro desse trânsito, porque isso aqui pode ser a casa explodindo indo pelos ares. Isso aqui pode te pegar num dia ruim e você tem um efeito panela de pressão que você coloca tudo sobre os ares e manda todo mundo embora, demite, divorcia. Aqui tem uma auto-octanagem, porque tem uma presença de Marte de Áries enorme. Né? E Urano, que é da ruptura, da mudança radical, se você precisa fazer um barata-voo, amor, guarde energia para o domingo de Páscoa, porque aqui no domingo de Páscoa você vai conseguir cuidado com aquelas conversas difíceis, né, de lado A, lado B do domingo de Páscoa. Né, gente, não existe síntese possível, porque não é polaridade, né? Lado A, lado B mesmo. Não vai sair uma conversa boa, você não vai conseguir convencer o seu tio do Zap, você não vai conseguir convencer o outro lado de que você está do lado certo da força. Então não tenta. Use essa energia para o seu desenvolvimento. Se poupe, né? Bota um bacalhau para dentro, mastiga e não entra em conflito no domingo de Páscoa. Cuidado, né? Entre nos conflitos que estão a serviço do seu crescimento, né? Para de tentar controlar o que o outro faz na vida dele, né? Cuidado para você não ser invasivo e cretino com o outro. Usar esse trânsito aqui para poder romper com o teu tio que não vai pensar como você. Ele não vai pensar como você, deixa ele pensar o que ele quiser. É arrogância sua querer que ele pense como você. Então, use esse movimento para fazer as rupturas e para poder mexer nas suas próprias resistências, né? Para poder encaminhar aquilo que você precisa fazer.
para poder colocar movimento no teu processo, né? Seja sábia aqui dentro e coloca energia naquilo que você acredita, naquilo, corta as coisas que estão minando a sua autoestima, corta os processos que estão. Usa isso para romper, não por causa de fla-flu, gente. Né? Tá aí depois eles se juntam para poder eleger alguém, entendeu? Para de ficar gastando sua energia. A energia de Marte, ela pode te trazer energia para poder fazer algo de bom e não algo que vai ser uma guerra estúpida e aí daqui a pouco eles se juntam e tá todo mundo fica todo mundo com cara de depois, entendeu? Então assim, use esse conflito do jeito certo. Use esse conflito para gerar independência, para ficar mais próspero e não para ficar acabada de tanto brigar porque você quer controlar o que as pessoas à sua volta pensam e sentem a respeito das coisas, entendeu? É difícil. Marte com Sol em quadratura pode trazer conflito, sim. Que seja uma guerra que vale a pena. Guarde sua energia para as batalhas que celebram a vida que você quer viver e não destroem. Cuidado com o aspecto destrutivo da raiva, que às vezes acaba com tudo. É igual o fogo mal canalizado, né? Vira um incêndio e aí lambe tudo e aí acabou tudo, né? Então, coloca seu fogo na sua lamparina e vai iluminando o seu caminho escuro. Coloca seu fogo para poder enfrentar as resistências que você tem para ser uma pessoa feliz, o medo que você tem de ser independente, o medo que você tem de ganhar mais do que os seus pais, o medo que você tem do que vai acontecer, quais são as crenças que você tem. Use o fogo para iluminar e não para destruir as pontes que você vai precisar depois reconstruir. Por quê? Porque não adianta romper com nenhum familiar, todos fazem parte. A verdade é essa. Falei pra caramba, mas é porque quando tem muito trânsito, eu me empolgo, né? E todo o trânsito que acontece em cima das minhas coisas. Então, é praticamente uma, um manifesto. Semana 16 tá babado, hein? Não vai gastar ela de bobeira à toa nos seus processos pequenos. Usa nos seus processos grandes. Até semana que vem, amores. Me aguarde nos áudios, hein? Me aguarde.